técnico, pode me chamar aqui. Ok. Bem, neste minicurso, nós iremos abordar sobre o aço galvanizado, fabricado por imersão a quente, bem como os processos industriais envolvidos na fabricação deste material. O aço galvanizado é um material que vem sendo utilizado pela sociedade há algum tempo, desde pequenos parafusos até grandes estruturas. E para o setor elétrico, como nós fazemos parte da Eletrobras CEPEL, possui ainda mais importância, por esse material ser muito utilizado para a criação de grandes estruturas, como estações, linhas de transmissão, torres e diversas outras estruturas e equipamentos. Bem, o nosso minicurso vai ser dividido em 7 módulos. Primeiramente, nós iremos fazer uma introdução sobre o tema, fazendo uma rápida caminhada no tempo sobre o surgimento dessa tecnologia, desse material, e construir uma base sólida para o entendimento dos demais módulos do curso. Logo após, nós iremos entrar no universo atômico. Nós vamos estudar os fenômenos de proteção anticorrosiva oferecida pelo zinco, da camada protetora do material, e após isso nós iremos abordar os aspectos sobre o revestimento, a partir de uma análise microscópica e também atômica desse revestimento oferecido por esse material. E, finalmente, no módulo 4, nós iremos partir para a parte macroscópica. Nós vamos analisar todo o processo industrial envolvido na fabricação deste material. E no módulo 5, nós vamos fazer uma abordagem mais geral sobre o processo, vantagens, desvantagens, indicações para projetos, recomendações. No módulo 6, as especificações acerca deste material, sobre as normas para garantir a qualidade, para garantir que o material irá ter uma boa ação, bem como os ensaios envolvidos para caracterizar essa qualidade do material. E, por fim, no módulo 7, para encerrar de maneira mais leve, nós iremos observar 2 casos de excelência de aplicação do aço galvanizado premiados pela Associação Americana de Galvanizadores. Bem, como eu já adiantei, no módulo 1, nós iremos fazer uma introdução sobre o surgimento desse material, sobre a base, sobre o funcionamento, sobre os métodos de revestimento, de aplicação do revestimento metálico sobre o material. Inicialmente, nós iremos, como esse é um mini curso aberto para todo o público, nós iremos responder o que é um aço galvanizado. Bem, o aço galvanizado, ele é um material composto pelo aço base e por um revestimento metálico de zinco. Aqui nós temos o nosso aço base, que nós queremos proteger, e acima dele, então, terá esse revestimento metálico, que será revestido pelos métodos de aplicações que a gente vai descrever aqui também no minicurso, e devido a todas as características protetivas oferecidas pelo zinco, nós também iremos detalhar nos módulos seguintes, esse revestimento metálico irá proteger o nosso aço base. E as aplicações, como eu também já disse, vai desde parafusos a peças de tamanho médio até grandes estruturas, como nas linhas de transmissão. E aqui uma imagem ampliada, nós temos aqui o nosso aço base, que nós queremos proteger, e o revestimento de zinco aqui protegendo o nosso material. Nós iremos detalhar agora nos módulos seguintes todas os tipos de proteções envolvidas e todos os demais aspectos. Agora, nós vamos fazer um breve levantamento histórico sobre a galvanização. Por volta de 79 anos domínios depois de Cristo, teve os primeiros registros de utilização do zinco, ainda muito de maneira artesanal, e só por volta em meados do século XVIII nós tivemos
aí a utilização pelos experimentos de Maureen, envolvendo os revestimentos de ferro com zinco fundidos. E por volta de 1772, Luigi Galvani, de onde se deriva o nome de galvanização, realizou descobertas significativas acerca dos processos envolvidos entre os metais. Vale lembrar que, antigamente, o termo galvanização era somente aplicado, denominado para aços produzidos por eletrodeposição, porém, atualmente o termo é mais abrangente, sendo também aplicado para materiais produzidos por imersão a quente. E no início do século XIX, nós tivemos a grande participação do grande cientista Alexandre Volta, onde descobre o potencial elétrico entre dois metais, criando a primeira célula de corrosão, tendo trabalhos bastante importantes nessa área. E mais a seguir, Faraday descobre a ação sacrificial do zinco em seus experimentos. E toda essa base científica gerada nessa época levou a meados do século XIX, 1837, o engenheiro Francis Sorel tirou a primeira patente para o processo de galvanização. E logo após, com uma rápida expansão, na metade do século XIX, a indústria de galvanização estava a todo vapor, tendo destaque a indústria inglesa de galvanização, produzindo aí cerca de 10 mil toneladas de zinco anuais. E os Estados Unidos, logo em sequência, teve a criação da sua primeira fábrica de galvanização em 1870. E hoje, hoje em dia, todo o nosso foco está aí no desenvolvimento, na inovação, seja dos processos ou seja nos estudos das propriedades do material, assim como os estudos realizados aqui pelo Laboratório de Corrosão do CEPEL. Bem, dado toda essa base histórica, agora nós vamos abordar um pouco sobre os métodos de aplicação desse revestimento, como esse revestimento irá se formar sobre o material. Primeiramente, o que é o foco da nossa apresentação é o método por imersão a quente. O método por imersão a quente, ele consiste na imersão da peça por completo em um banho de metal fundido, no nosso caso, o zinco, e a interação entre o aço e o metal fundido irá proporcionar o crescimento do revestimento em torno da superfície da peça inserida. Já na eletrodeposição, galvanização eletrolítica, a peça inserida em uma solução com sais do metal, do revestimento, e com uma corrente impressa, o revestimento se desenvolve à medida que os íons da solução com carga positiva são eletricamente reduzidos ao metal puro e depositados no cátodo com carga positiva, que é a nossa chapa de aço. E, por fim, a metalização é um método aplicado em menor escala, que é através da alimentação de um fio de zinco através de uma pistola com aquecimento, onde esse fio do material, do metal a ser utilizado como revestimento, é derretido e pulverizado sobre a peça por meio de gases de combustão ou gás comprimido. Vale lembrar que nesse processo, seja de metalização, eletrodeposição, também podem ser utilizados com outros materiais. Nesse minicurso, que o nosso foco é sobre o zinco e sobre um método de imersão a quente. Aqui do lado nós temos o gráfico comparativo das características desses materiais. Aqui nós temos a representação do corte transversal do metal. Aqui embaixo nós temos o metal base e acima os diferentes tipos de revestimento tidos com diferentes métodos de aplicação. Aqui nós temos a metalização, que é um método mais grosseiro, que nós vamos assistir daqui a pouco no vídeo. Devido às suas características de aplicação, promove esse revestimento mais grosseiro, com uma quantidade maior de poros e com alta espessura. Então, apresentamos certa suscetibilidade
algumas falhas no revestimento devido à quantidade superior de poros, porém é uma eficiente medida quando se trata de reparos. Aqui, o método por imersão a quente batelado, que é o nosso foco dessa apresentação, ele é um revestimento de alta espessura, como nós podemos ver, e é um revestimento muito compacto. Em comparação com a metalização, nós observamos uma quantidade bem menor de poros, é uma camada formada por diferentes camadas intermetálicas, que aí favorecem toda a adesão do material. Em comparação, aqui eu também trouxe a imersão a quente contínua, que é utilizada amplamente para fabricação de chapas, de aço galvanizado, muito utilizado também no setor automotivo, mas ela produz um revestimento com uma espessura menor. Então, o nosso foco, devido à grande utilização no setor elétrico, irá se concentrar na imersão a quente por batelado. E, por fim, a galvanização eletrolítica, tido o revestimento, revestindo material por eletrodeposição, o material, o revestimento é de baixa espessura. Também apresenta certa porosidade, mas tem suas aplicações para materiais que tenham menos exposição ao meio agressivo, menos suscetível a possíveis defeitos. Bem, avançando, agora nós vamos observar um vídeo que vai demonstrar esses métodos de aplicação que eu descrevi para vocês, para fixar um pouco mais o entendimento. Que primeiramente nós vamos observar o método por imersão a quente. Aqui, como eu disse já no slide anterior, a peça, o nosso aço base que nós queremos proteger, irá ser imerso em um banho desinfundido. Esse zinco irá interagir com a superfície do material, formando todas as suas reações metalúrgicas, recobrindo o material em todas as superfícies que imergida. Aqui a gente pode observar aqui de peças com diferentes formatos, toda a superfície do material é revestida por esse revestimento metálico de zinco. Então, nós temos todas as superfícies do material revestida. E a interação aí em altas temperaturas irá promover o crescimento dessa camada protetora, que sendo utilizada em diversas aplicações. Aqui agora nós vamos visitar uma planta de galvanização por eletrodeposição. Então, aqui nós iremos observar esse processo contínuo, onde o material é imergido na solução com sais do metal que irá servir como revestimento, e o material, quando através da corrente impressa, é revestido por esse metal do sal contido na solução. E, por fim, a metalização, que eu disse que tem ampla aplicação nas atividades de reparo, pela própria maneira de conduzir o processo, como nós podemos ver, é de fácil manuseio manual, então para reparos de grande valor, porém, com todas as características que eu disse anteriormente, possui um revestimento de alta espessura e porosidade em grande escala, e devido à baixa reprodutibilidade desse método, não é aplicado em grande escala. Aqui nós temos todos os efeitos protetivos, que nós vamos detalhar, e aqui a pistola que eu disse, o metal, aqui vindo em amarelo, é derretido, pulverizado através de gases de combustão, aqui em azul, ou gás comprimido, e é expelido contra a peça. Aqui nós temos uma visão transversal, onde o metal ele é depositado, e isso também favorece toda aquela porosidade, uma partícula sobre a outra, favorecendo a formação de poros entre essas partículas. E aqui então, nós temos os exemplos da aplicação deste material, do material metálico do revestimento. Bem, outro aspecto agora que nós vamos abordar mais profundamente aí nos revestimentos metálicos é a classificação, que pode ser em revestimentos nobres e em revestimentos de sacrifício. O zinco, que nós iremos abordar nesse mini curso, que é o revestimento, que é o material da camada do aço galvanizado, ele é um revestimento de sacrifício, então a ação desses revestimentos é de forma sacrificial para proteger o aço. Aqui nós temos como exemplo
o aço carbono revestido com uma camada de zinco, e quando há um defeito nesse material, com todas as reações caracterizadas desse material, o sistema irá agir como uma proteção catódica sobre o material, agindo de forma sacrificial, ou seja, ele irá se oxidar preferencialmente ao aço, quando exposto em uma atmosfera corrosiva. E aqui, do lado, nós temos os revestimentos nobres. Revestimentos nobres, como exemplo, o cobre ou o níquel, que ele age como um revestimento de alta proteção contra a corrosão quando intacto, protegendo o material do contato com a atmosfera por uma proteção por barreira, não permitindo contato entre o aço base e o meio corrosivo, o meio eletrolítico exterior. Porém, quando danificado, a corrosão ele se propaga de maneira muito rápida, porque aqui, nessas condições, nesse sistema formado entre a camada de revestimento, o aço, e o meio corrosivo, o eletrólito, nosso aço base irá se comportar como o ânodo dessa reação, sofrendo a oxidação. Então, essas reações vão se propagar de maneira muito rápida. Porém, é um forte revestimento por barreira, agindo aí, então, cada um tem as suas aplicações e suas diferentes formas de ação. E vale lembrar que, como eu trouxe aqui nessas figuras ao lado, esses materiais não estão longe, estão presentes no nosso dia a dia, como os revestimentos nobres estão presentes aí em para-choques de carros, cromados, em joias, bijuterias e talheres, que também podem ser revestidos com revestimentos nobres. E o revestimento de sacrifício, aqui trazendo um pouco mais para a nossa situação, para o nosso setor, nós temos a aplicação desses revestimentos em grandes estruturas, seja em torres eólicas, em redes de transmissão, para a criação dessas estruturas. Bem, agora nós vamos avançar para o módulo 2, onde nós iremos ir um pouco mais a fundo a nível atômico dessa proteção. Analisar toda a parte protetiva, toda a mecanística, toda a cinética envolvida na proteção oferecida pelo zinco, como eu disse, é um material de revestimento galvanizado. Um dos mecanismos de proteção é a proteção por barreira, que nada mais a proteção causada pelo impedimento do acesso do eletrólito ao substrato, impedindo assim a formação dessa célula de corrosão, e com isso reduzindo, impedindo os fenômenos de corrosão. Porém, esse sistema, como já é da característica dele, ele ocorre somente em condições em que o material não apresenta nenhum defeito em que há um impedimento do acesso do aço com a atmosfera, com o meio externo. Porém, então, ele só vai agir se não houver nenhum defeito, por ser uma proteção de barreira. Então, o outro mecanismo de proteção do aço galvanizado, que é a principal forma de proteção, que é a proteção catódica, a proteção sacrificial do zinco, que é o que nós vamos abordar agora. Esse mecanismo se baseia na capacidade do zinco em proteger o aço galvanicamente, ou seja, quando o aço base está em contato com a atmosfera, o aço é catodicamente protegido pela oxidação preferencial do meu revestimento metálico de zinco. Como a gente pode observar na tabela da série galvânica, o zinco ele é mais eletronegativo do que o aço. Em outras palavras, ele é mais reativo e se oxida preferencialmente se em contato com a atmosfera nessas condições. Nós podemos ilustrar aqui no exemplo em que há a exposição do aço base na presença de um eletrólito, de um meio corrosivo externo. Nessas condições, o aço revestido, o aço revestido por essa camada de zinco é protegido devido à reação anódica do zinco, onde ele se corrói preferencialmente ao aço. Então, aqui na camada de zinco, nós temos a oxidação desse zinco presente no revestimento,
e na superfície do aço exposto nós temos a redução do oxigênio. Então, permanecendo o nosso aço base protegido, enquanto houver o revestimento na superfície do aço. Aqui vale lembrar que, apesar do zinco se corroer preferencialmente ao aço, nessas condições, o zinco, por si só, ele apresenta velocidade de corrosão, né, de oxidação, inferior ao aço base, comparando os dois na mesma situação. Então, esse mecanismo sacrificial irá acontecer de maneira mais lenta. Então, isso favorece toda a proteção e toda a manutenção, né, do tempo de vida da estrutura, né, do conjunto do meu aço galvanizado. E aqui, na figura menor, aqui do lado, nós temos a ilustração mais macroscópica dessa proteção. Então, aqui nós temos revestimento danificado, e aqui do lado, depois, durante a proteção catódica, irá se formar esse produto de corrosão sobre a superfície, né, e protegendo esse material de danos nesse ponto de defeito, né, seja ele menor ou em defeitos maiores, enquanto houver revestimento de zinco aderido ao redor deste material. Bem, agora partindo para os aspectos do processo corrosivo, vale lembrar que uma das coisas mais importantes no âmbito de corrosão é as variáveis envolvidas que influenciam esse processo. Aqui nós podemos observar os 3 pilares, né, as variáveis que regem os processos corrosivos, que são o material metálico, que aí vão englobar composição química, impurezas, tratamentos térmicos, tratamentos mecânicos, estado da superfície também, a forma do material, o contato com outros materiais, então tudo inerente ao nosso material metálico. Nós iremos proteger. O meio corrosivo, que aí pode englobar também a composição química do meio corrosivo agora, impurezas contidas nesse meio, o pH envolvido, temperatura, teor de oxigênio, que também é muito importante, a pressão sólidos, possíveis suspensos, tudo envolvendo o meio corrosivo. E, por fim, as condições operacionais, que irão ser muito importantes, seja na parte de possíveis defeitos também, na avaliação do projeto, que podem englobar aí solicitações mecânicas, características de imersão, operações contínuas, operações intermitentes, quais seriam as condições, e movimentos relativos entre material e meio que podem acontecer. Bem, agora avançando um pouco para o comportamento da corrosão desse material, vale lembrar que quando se trata de cinética e velocidades dos processos corrosivos, um fator importante é a atmosfera em que o material é exposto. Os diferentes tipos de atmosfera existentes podem conter contaminantes como dióxido componentes de enxofre, como dióxido de carbono, umidade, íons cloreto, dentre outras espécies que influenciam diretamente no processo. Como nós podemos observar aqui da literatura, esse primeiro gráfico que eu vou apresentar para vocês, o aumento da perda de massa do aço galvanizado em relação ao aumento de exposição pode variar de acordo com a atmosfera. Então, as diferentes atmosferas em que o material é exposto pode representar uma maior velocidade, uma menor velocidade de corrosão, devido à composição desse meio corrosivo, dessa atmosfera em que o aço está exposto. Então, esses são dados da temperatura, da literatura, que exemplificam aí o comportamento, comparando as atmosferas industriais, que tem uma rápida perda de massa, em um baixo tempo de exposição, assim como a marítima, em comparação à atmosfera rural, que é tido com menores valores. Porém, como eu disse, sempre vale o estudo sobre cada tipo de atmosfera, sobre cada tipo de condição, sendo esses dados aqui somente dados da literatura, exemplificando o comportamento geral. E uma outra abordagem
que a gente também pode encontrar na literatura, é o comportamento nas condições de espessura desse revestimento de zinco em relação ao aparecimento do primeiro indício de corrosão vermelha, de 5% de corrosão vermelha na superfície do material, em comparação com diversos tipos de atmosferas. Lembrando, isso aqui também é dados da literatura, nós podemos exemplificar aqui como se fosse um revestimento com 100 micrômetros de espessura. Então, sob diferentes condições, irá aparecer corrosão vermelha em diferentes tempos. Aqui, novamente, as atmosferas industriais apresentando os primeiros indícios de corrosão, primeiramente, avançando depois para as condições de atmosferas marítimas, também com tempos mais baixos, e, por fim, a atmosfera rural, com um tempo para o aparecimento da corrosão vermelha em tempos mais longos. E aqui eu chamo a atenção que é nesse aspecto que eu me juntei ao CEPEL nesse ano, em relação a esse comportamento, que nós iremos abordar a minha tese, a minha dissertação de mestrado. Esse é o nosso tema, é um estudo que nós estamos fazendo no CEPEL, que é justamente isso, observar a comportamento do aço galvanizado sob diferentes espessuras da camada de revestimento em diferentes condições de atmosferas. Porque o que foi observado já por estudos anteriores do próprio CEPEL, do próprio laboratório de corrosão, é que esse comportamento não é tão linear assim, e esse comportamento, esses dados, em condições de trabalho, em condições reais, podem apresentar variações. Então, entender o comportamento, entender a variação da espessura com o processo corrosivo é de fundamental importância, seja para práticas de planejamento de processo, ou seja para práticas de manutenção. Então, é nisso que, no decorrer do meu tempo de pós-graduação, nós iremos investigar, iremos realizar todo esse trabalho investigativo sobre esse processo, com todos os nossos experimentos, em condições aceleradas, para trazer informações que é de extrema importância para o nosso setor, e pretendemos atingir resultados que irão ajudar o setor elétrico. Bem, avançando agora do nosso terceiro módulo, nós iremos agora abordar um pouco mais sobre aspectos gerais sobre o revestimento, de uma maneira microscópica, sobre o revestimento, sobre as camadas intermetálicas, sobre a cinética envolvida no crescimento dessa camada, as composições, a espessura, todos os aspectos envolvidos sobre o revestimento. Bem, inicialmente nós vamos abordar agora de maneira rápida alguns aspectos superficiais que pode apresentar na superfície. Então, a superfície pode apresentar essas lantejoulas de zinco, uma matriz de zinco, que é decorrente do crescimento de grãos, de toda a cinética envolvida no crescimento, na criação desses grãos de zinco, envolvidos nas reações lá intermetálicas, com um banho de zinco fundido, que nós iremos detalhar depois do processo. Então, essa é uma característica da superfície que pode apresentar com esses grãos de diferentes formatos, apresentando também possíveis flores de zinco, que é característica do crescimento dendrítico desses grãos de zinco formados, que pode apresentar esses dentes em formato de crescimento dendrítico, né? Esse crescimento em forma de flores, né? Numa visão superficial. Porém, vale lembrar que esse é uma característica superficial, um aspecto que pode ser tido como aspecto estético da superfície do material, não implicando na qualidade do revestimento. Então, a não visibilidade desses grãos de zinco de maneira a olho nu, né, não implica aí na qualidade do revestimento. Como, por exemplo, no setor automotivo, na criação de chapas para esse setor, há todas as características do processo que promovem a minimização desses grãos. Então, não sendo visível esses grãos, então não está inerente
a qualidade desse material, sendo assim um aspecto do crescimento dos grãos inerente a todo esse crescimento do processo. Bem, agora avançando, nós vamos, agora não para o aspecto superficial, mas internamente desse revestimento, que é as camadas intermetálicas deste material. As camadas intermetálicas, elas contêm diferentes composições de ferro, dentre eles, diferentes formatos de grãos de zinco, que irão promover essa distinção entre as camadas. Que durante o processo de imersão do nosso aço base no banho de zinco, irá ocorrer essa série de reações na interface entre o aço e o zinco, que são caracterizadas pela difusão de zinco e ferro, consequentes da geração gerando, né, essas camadas intermetálicas. A cinética de crescimento dessas camadas, como nós vamos observar, bem como o equilíbrio de fases, como nós podemos ver aqui no gráfico ao lado, onde determina a porcentagem de ferro e de zinco em cada fase, devido ao equilíbrio. Aí dessas fases irão determinar toda a composição e as temperaturas de formação também. Então, irão reger juntamente com a temperatura, todo o comportamento de crescimento, de tamanho dessas camadas. Primeiramente, aqui vamos descrever uma das camadas, partindo da parte mais superficial. A camada eta é a camada mais externa, é aquela camada formada pela solidificação do zinco do banho fundido, quando há retirada desse material. Então, ela é uma camada de 100% de zinco. É uma camada que não apresenta uma porcentagem de ferro, por estar mais distante da superfície do aço. Então, não tem a difusão dessas camadas desses átomos de ferro, como nós vamos observar também na cinética de crescimento dessa camada. A camada zeta, um pouco mais interior, já apresenta uma quantidade de ferro. Ele é aí entre 5,7 até 6,3 de porcentagem de zinco formada, de ferro contida na composição dessa camada. Aí, depois, avançando para a camada delta, uma camada também espessa, contendo aí entre 7% e 11% de ferro na composição dessa camada. E a camada, por fim, a camada gama, a camada mais próxima do aço e com menor espessura, que é a camada com maior rigidez, maior dureza, contendo aí 20% a 27% de ferro na composição dessa camada. E aqui embaixo nós temos o nosso substrato, o nosso material que nós queremos proteger. Agora nós vamos, como eu abordei e apresentei para vocês agora, as camadas intermetálicas, nós vamos observar como ocorre o crescimento dessas camadas. Primeiramente, a primeira camada a ser formada ilhas isoladas da camada zeta. Então, a primeira formação dos componentes característicos da camada zeta de maneira isolada em diferentes pontos, e com o decorrer do progresso da formação das camadas, nós temos a formação de uma camada contínua da camada zeta e posterior crescimento dessa camada. Logo após a formação dessa camada, atingindo ali uma certa espessura, começa-se a formação da camada delta, uma camada mais próxima do aço, contendo uma maior quantidade de ferro difundido nessa camada, então maior composição de ferro nessa camada, iniciando aí com uma camada um pouco de menor espessura, depois crescendo essa espessura de acordo com o crescimento de grãos, e é aqui, justamente no crescimento da camada delta, que se concentra aí a finalização do crescimento da camada delta, devido ao bloqueio da difusão entre o aço e o zinco da camada anterior. E, por fim, a formação da nossa última camada, a camada mais estreita, a camada mais próxima do aço. Então, aí nós temos a formação das três camadas. Aqui estão exemplificadas camadas contendo ferro dissolvido, que é as que participam de todos os fenômenos das reações metalúrgicas envolvidas com o ferro. E, no final, a camada
a última camada, a camada reta, irá ser formada pela solidificação do zinco, então não sendo abordada aqui, é a camada mais exterior. E aqui, então, nós temos um gráfico exemplificando a rigidez dessas camadas. Como eu já disse, essas camadas têm diferentes composições de ferro, né, de diferentes porcentagens de ferros nessas camadas. Então, como nós podemos observar, a dureza dessas camadas cresce de acordo com o que se vai aumentando a porcentagem de ferro nessas camadas, que é o esperado. Então, aqui nós temos o avanço, né, da camada reta com menor dureza, até mesmo menor do que o material base, vai avançando com níveis maiores na fase zeta, na fase delta, atingindo o ponto máximo aí na nossa camada mais interior, que é a camada gama, sendo até ponto de maior dureza do que o aço base. Ok, pessoal, agora nós vamos fazer um intervalo de 1 minuto, o minicurso é grande, então, para quem sentir necessidade de beber uma água, ir ao banheiro, nós vamos intervalo, todo mundo e dar um descanso também na mente, e na volta nós vamos abordar todo o processo inerente na formação desse material no processo industrial. Intervalo é de quanto tempo, Lucas? Vamos fazer de 1 minutinho só para beber uma água aqui agora também. 1 minutinho só. 1 minutinho, pessoal. Em 1 minutinho a gente retorna. Aproveitar para dar alguns avisos. Aqueles que ainda não informaram, por favor, informem o nome completo, e-mail e instituição de origem. A gente só vai poder emitir certificado de posse dessas informações. Temos atualmente 104 participantes na sala, e por só uma questão de organização, porque nós recebemos as mensagens de todos vocês aqui ao mesmo tempo, eu vou pedir que enviem as perguntas somente ao final da apresentação do Lucas. Ok? Obrigado pela atenção. Lucas, vai continuar agora? Isso. Ok, obrigado, Alberto, pelos avisos. Bom, como eu disse, agora nós vamos avançar para a parte mais macroscópica. Para quem gosta bastante de operações, essa é uma parte bastante interessante. Nós vamos abordar todos os processos, todas as etapas, as operações unitárias envolvidas no processo de produção por imersão a quente, que é o nosso foco, tido como batelada, né, que é o nosso foco da nossa apresentação. Primeiramente, uma ilustração geral do processo. Aí nós temos como fundamental etapas: limpeza alcalina, a limpeza cáustica, denominada por algumas pessoas, a decapagem ácida e a fluxagem, que faz parte de todas essas etapas, de um pré-tratamento para imersão no banho de zinco, que é onde vai ocorrer de fato, né, todos os fenômenos das reações metalúrgicas envolvidas na formação desse revestimento. E, por fim, a etapa de resfriamento e inspeção, tendo aí como etapa posterior a formação desse revestimento. Mas agora nós vamos detalhar cada uma dessas etapas e descrever cada uma delas. Bom, primeiramente, agora nós vamos visitar aí um esquema de uma indústria de galvanização, com todas as etapas consecutivas, e aqui do lado, depois, nós vamos acompanhar o processo industrial. Primeiramente, como eu disse, a limpeza cáustica. A nossa peça irá ser imersa em um banho contendo uma solução a quente, com base de carbonatos, silicatos, hidróxidos, fosfatos, detergentes, dentre outros componentes que podem promover essa limpeza cáustica,
que tem como principal funcionalidade eliminar produtos orgânicos, materiais orgânicos, óleos, graxas da superfície do material, como a gente pode observar aqui na imersão numa indústria de galvanização. Seguindo aí com o processo, nós temos um enxágue, uma lavagem para retirar todo os contaminantes, toda a solução da etapa anterior de limpeza cáustica da superfície do material, que como nós vamos observar, a próxima etapa é uma etapa ácida, a decapagem ácida, então a permanência desses produtos na superfície do material, esses produtos, essa limpeza cáustica irá promover a neutralização da próxima etapa. Então isso não é desejável, porque pode diminuir a eficiência da decapagem e gerar outros aí contaminantes que irão se dissipar para as outras etapas do processo. Seguindo, então, como eu já disse, a próxima etapa é uma etapa ácida, a decapagem ácida, que tem como principal objetivo remover os óxidos, carepas de laminação da superfície desse material. Essa etapa pode ser conduzida com ácido clorídrico a temperatura ambiente ou ácido sulfúrico, aí em cerca de 60 ou 65 graus Celsius. Então, quanto à segurança de processo, essa é uma etapa que deve ser tida com bastante atenção, devido à formação de gás hidrogênio inerente da reação da solução ácida com os vestígios de óxidos na superfície do material. Então, irá promover essa formação de hidrogênio, então um bom esquema de exaustão desses gases no processo, para a própria segurança do processo, do material devido à fragilização por hidrogênio, ou também do próprio operadores também, né, para não ter contato com esses gases. Seguindo também, agora nós vamos ter outra etapa de limpeza, outra etapa de enxágue, para retirar novamente, então, os produtos contidos da etapa anterior da superfície do material, para retirar, então, todos esses componentes ácidos da superfície do material, para não contaminar a etapa seguinte, a etapa de fluxagem, um banho de zinco, então, para promover aí uma boa qualidade do nosso processo. Seguindo, então, nós temos a etapa de fluxagem, uma etapa muito importante, considerada por muitos a etapa mais importante do processo de tratamento, que irá promover a redução da tensão superficial do aço. Então, a redução dessa tensão superficial vai ter uma função meitante, então, reduzindo aí possíveis respingos de zinco quando irá se ter a imersão do aço no banho de zinco, que a formação de respingos sobre a superfície do material irá poder apresentar falhas de uniformidade no material, a formação de produtos indesejáveis. Então, a condução dessa etapa de extrema importância. A composição dessa solução é uma solução contendo cloreto, sais duplos, né, de cloreto de zinco, de cloreto de amônio. Na solução, a uma temperatura aí de cerca de 65 a 100 graus Celsius. Ela pode ser conduzida. A seguir, nós temos uma etapa de pré-aquecimento. Para não promover, como a gente vai ver posteriormente, a próxima etapa é uma etapa contendo o zinco fundido a alta temperatura. Então, essa etapa de pré-aquecimento, para não promover esse choque térmico entre o material e o banho, é de essencial importância para não haver aí muitos respingos, muita formação de produtos indesejáveis inerentes a esse choque térmico. O pré-tratamento é de enorme importância para o processo. Seguindo, então, nós temos agora, finalmente, o banho de zinco, que é onde vai ocorrer, de fato, todas as reações metalúrgicas envolvidas na criação desse revestimento. Aí nós temos aí na indústria o controle da temperatura, como a gente disse, está ali 450, 445 graus Celsius, esse processo. Então tem toda ali uma cabine de controle,
como eu disse novamente, para a segurança do processo e para a qualidade do produto formado, é necessário um bom controle das variáveis do processo. Então, essa etapa induzida a 440 graus Celsius, a 460, e nós temos aí os operadores removendo essa borra da superfície para não contaminar durante a retirada, porque aqueles produtos formados ali na superfície podem se depositar no material e não é o produto que a gente deseja, né, esses contaminantes na superfície. Então, toda essa etapa irá promover aí o crescimento das camadas intermetálicas. A gente pode ver também a agitação do banho, decorrente do crescimento, do comportamento parabólico dessas reações, então atingindo o ponto máximo ali, e nessa faixa ocorre muita agitação do de zinco, essa faixa ali ocorrendo nos tempos iniciais da imersão. Então, o controle dessa faixa de máxima reação, o conhecimento das características do processo, das propriedades, das características do meu substrato é de essencial importância para determinar aí o tempo de imersão. Seguindo, então, depois do banho de zinco, que é conduzido a altas temperaturas, o ponto de fusão do zinco é 419 graus Celsius, e a etapa é conduzida de 440 a 460 graus Celsius. Então, muito altas essas temperaturas, né? Então, é necessário uma etapa de resfriamento para encerrar, então, esse processo metalúrgico. Então, aqui nós temos, exemplificando na indústria, essa etapa de resfriamento, aí promovendo a evaporação da água ali, né, da etapa de resfriamento. Então, em seguida, aqui nós temos toda a etapa de inspeção, né, desse material, que é para determinar as características de qualidade, se a espessura formada atende ao que era proposto no meu projeto. Então, investigar, né, para fazer toda essa triagem de como está se comportando o meu processo é de essencial importância. Então, essa etapa de inspeção. E ali se encerra o nosso processo, né, todas essas etapas. Agora nós vamos abordar um pouquinho mais sobre as características envolvendo o processo, né, todo o meu planejamento sobre as espessuras do meu revestimento formado. Aqui, primeiramente, como rege as normas técnicas, a espessura do meu substrato reflete também na espessura de revestimento que eu devo atender com o meu revestimento metálico que eu vou formar. Então, a quantidade de revestimento por unidade de área, ou seja, quantidade de gramas por metro quadrado da superfície, deve atender essa quantidade de acordo com as características do meu material, se é um material fundido, se é um material roscado, conformado mecanicamente. E aqui também temos uma comparação com a espessura, que ele deve atender também a espessura do revestimento. Lembrando, essas são as espessuras do revestimento em micrômetros, que devem atender de acordo com as características do meu substrato. Daqui a pouco também a gente vai abordar um pouco das normas para determinação da massa por unidade de área, uniformidade, todas as características de qualidade que o meu revestimento deve atender. E continuando nessa parte de espessura, nós vamos aqui abordar uma condição diferente, que é a condição de formação do revestimento de zinco, revestindo materiais pequenos e roscados. Como a gente pode observar, os materiais roscados, eles devem ter uma espessura de revestimento baixa para que a propriedade de rosca deles seja atendida. Então, a retirada do excesso de material de revestimento é de essencial importância. Então, aqui nós vamos observar o processo de revestimentos centrifugado. Como nós podemos observar, eu vou voltar aqui rapidinho para vocês observarem, houve aqui o armazenamento, né, dessas peças, desses parafusos, em uma cesta que foi imersa
em um banho de zinco, como a gente pôde observar antes também. Então, há toda a deposição revestimento desse zinco na superfície do material, aí interagindo com os átomos de ferro, como nós já observamos anteriormente. E aqui, então, né, os parafusos, como no parafuso, né, há a formação das camadas intermetálicas, a formação de toda a espessura do revestimento aqui. E a etapa seguinte, que é o diferencial, é a centrifugação, que irá retirar o excesso de material da superfície do material. Então, para garantir a eficiência das roscas, né? Então, aqui nós temos menos a centrífuga, né, expelindo o excesso de material de revestimento, e o antes e o depois aqui. O material tinha uma espessura anterior maior, e poderia aí comprometer a característica de roscagem do material, e aqui depois uma espessura menor, a camada mais interior do revestimento. Então, aí, esse processo é específico para peças pequenas, ou, né, que contém roscas, né? Então, é um outro processo. E aqui nós temos aqui um paralelo, né? Com o sistema que a gente teve anteriormente, né? Esse sistema, o que está azul aqui também, é as etapas que eu descrevi anteriormente para vocês, e a diferença na galvanização por centrifugação está aqui, no abastecimento, naquela cesta que a gente observou, nas etapas de centrifugação, que irá retirar esse excesso de material da superfície. Então, aí só apresentando como exemplo de um caso um pouquinho diferente devido às características do meu substrato. Aqui, novamente, abordando também a espessura do revestimento, é uma alternativa para o aumento da espessura. Aqui nós podemos ter o jateamento abrasivo, que é uma alternativa eficaz para o aumento da espessura. É uma alternativa que demanda um certo esforço de operação, devido à necessidade de aplicar o jateamento por toda a superfície do material. Mas aqui, como a gente pode observar, essa parte mais interior aqui é o meu substrato, o meu aço, que eu quero proteger, ele obtém uma rugosidade maior. Então, eu vou ter um maior contato, uma maior área de contato entre o metal e o zinco contido no meu banho. E essa maior interação, essa maior área, como eu exemplifiquei aqui, essa mesma área, em comparação a uma área completamente plana, né? Irá promover uma maior difusão dos átomos, irá promover um maior contato, então todas as reações irão ocorrer de maneira a favorecer o crescimento da minha camada de revestimento. Então, aí sendo uma alternativa, né, para o crescimento dessa camada, mas também todo o controle da temperatura, do tempo de imersão, também podem ser alternativas para favorecer o crescimento. Então, aí só como um exemplo de alternativa de planejamento de projeto. Podendo aí a quantidade, né, relativa do crescimento dessas camadas, podendo ser aí de 50% até. E agora, no módulo 5, nós vamos abordar agora uns aspectos gerais, né, não somente aplicados a todas as etapas, mas aspectos gerais, contendo vantagens, desvantagens e algumas recomendações de projeto. Agora nós vamos abordar primeiro as vantagens relativas a esse processo, a esse produto galvanizado por imersão a quente. Uma boa relação custo-benefício. A galvanização, de modo geral, possui custos muito competitivos, comparados a outras formas de proteção. O custo de aplicação do revestimento também não requer mão de obra intensiva, como exemplo, como em comparação com a pintura. Os benefícios envolvidos, como nós já abordamos, sobre as atividades anticorrosivas, sobre a característica desse revestimento, toda a proteção de enorme benefício. Então, essa relação custo-benefício é um ponto a ser avaliado, que favorece a galvanização por imersão a quente. Pequena manutenção, por possuir custos menores de manutenção ao longo da vida do componente útil, então mas também deve ser levado em consideração também a localização
de onde está localizada a minha estrutura, a mobilidade dessa estrutura. Então, sendo vantagem, mas devendo ser levado em consideração no planejamento dessa manutenção, né, com todas as características envolvendo na minha situação. Vida longa, como nós já observamos, todo esse comportamento sacrificial do zinco promove aí uma vantagem em relação à proteção, né, devido à ação sacrificial, protegendo o zinco contra possíveis defeitos, e também é uma espessura, uma quantidade de zinco muito grande, devido a conter ali o zinco solidificado, com todas as camadas intermetálicas, todas as outras características inerentes ao revestimento favorece aí um tempo de vida muito longo. Preparo superficial, que não necessita de um preparo de superfície com muito esforço intensivo, como, por exemplo, na pintura, que é ali características de rugosidade da superfície, mas pode ser conduzida, se desejado, como eu já disse anteriormente. O jateamento é uma alternativa, não é uma etapa inerente ao processo, mas pode ser conduzida. Então, essencialmente, no geral, não exige um preparo superficial intenso, mas pode ser conduzida se necessário. Então, essa sendo também uma vantagem desse processo. A adesão, como nós já observamos, todas as ligações metálicas, as reações metalúrgicas, as camadas intermetálicas ali oferecem uma boa adesão desse material, como nós observamos lá no primeiro módulo também, a característica da espessura, da forma compacta desse revestimento formado, então favorece aí os níveis de adesão desse revestimento em comparação com outros métodos de proteção. Sem contaminação ambiental, que o zinco, contido no revestimento, conforme ele vai se corroendo, ele pode aí ir para a natureza, porém, ele não é um metal tóxico, não é um material que pode comprometer o ambiente ao redor da minha estrutura. Velocidade de aplicação do revestimento, como a gente disse, o processo tem toda uma etapa sequencial, as etapas têm alta velocidade de reação, proporciona aí, então, uma rápida batelada, um rápido tempo uma rápida velocidade de processo. Proteção uniforme, que aqui eu trouxe também os exemplos, Aqui nós temos peças com diferentes formatos, diferentes formas. Então, na imersão a quente, quando nós imergimos essas peças, todas as superfícies do material, seja externamente, seja internamente, irá ser revestida pelo meu revestimento metálico, irá ser revestida pelo zinco. Então, diferentes formatos, diferentes condições do material não irão influenciar aí na formação do meu revestimento, podendo atingir aí também o revestimento, seja nas bordas, seja em partes de difícil acesso, o que em comparação com a pintura, por exemplo, realizar a pintura em estruturas de difícil acesso, como em meios de tubulações, em formatos mais distintos, requer um pouco mais de esforço. Então, a imersão a quente tem esse ponto de vantagem. Aqui também, temos uma comparação da pintura com a galvanização, que recobre também campos vivos, que na pintura pode ocorrer aí um pouco de não recobrimento, na galvanização, a reação irá ocorrer também ali nesses pontos, tendo crescimento aí em torno de toda a superfície do material. Por último aqui, que eu trouxe para vocês, é a proteção de sacrifício em áreas danificadas, que é a própria ação do zinco, que é a principal aí, vantagem do aço galvanizado, imersão a quente. Essa grande quantidade de zinco contidos aí no revestimento irá promover toda a proteção. Em relação também às outras características que nós já abordamos, de adesão, de toda a relação desse meio anticorrosivo, dessa ação anticorrosiva do material. E agora nós também não podemos ser imparciais, também não podemos ser
entender para um lado, nós vamos agora abordar desvantagens do processo de galvanização. A primeira que eu abordo aqui para vocês é que a galvanização não pode ser conduzida em campo, como, por exemplo, a pintura. A galvanização não pode ser tida como uma etapa de reparo em campo, por exemplo. Ela necessita de ser conduzida em uma planta industrial, então aí sendo diferencial dos outros tipos de formação do revestimento. Segurança operacional, como eu já abordei também em algumas etapas, a formação de gases. Também nós devemos ter cuidado com algumas características do meu material para não promover aí alguns tipos de formação excessiva de gases, de deformação do revestimento, que pode comprometer aí a segurança operacional. E nós vamos abordar também no slide seguinte um ponto mais específico quanto à segurança operacional. As dimensões das peças e estruturas que são limitadas aí ao tamanho da cuba, como nós podemos observar aqui na imagem, a peça tem que atender essa cuba, porém, em estruturas muito grandes, essa estrutura pode ser desmontada e galvanizada separadamente e depois montada. Então, tem aí alternativas para a execução dessa etapa e, em geral, as cubas de galvanização são de tamanho relativamente alto. Então, esse problema pode ocorrer, porém, alternativas para que se possa cumprir, de fato, né, com o projeto. A alta temperatura do banho de zinco pode causar deformações do material de galvanização, principalmente aqueles materiais com substrato de baixa espessura, pode ocorrer devido à temperatura, né, aí a etapa de banho de zinco é conduzida de 440 a 460 graus Celsius, então pode haver deformação material, porém todo o controle do processo, toda a etapa de pré-aquecimento também, como a gente já estudou, pode aí também servir como pré-tratamento para evitar também essas falhas, essa deformação do material. Porém, é um ponto que deve ser levado em consideração. E, por fim, exige procedimentos diferentes com a soldagem das peças galvanizadas a fogo. Então, as alterações da estrutura, né, das diferentes composições desse aço devido à soldagem deve ser levado em consideração, porque na superfície do material irá ter esse revestimento, então as práticas de soldagem devem ser tidas como uma principal atenção também quanto ao produto galvanizado. E agora nós vamos avançar para as recomendações de projeto. Então, é essencial para que ocorra uma boa condução desse projeto, né, que se obedeçam, né, todas essas recomendações. Primeiramente, organizar componentes fabricados corretamente. Como a gente já viu, o material deve estar limpo, né? Caso contrário, o revestimento não vai cobrir adequadamente o material, por haver contaminantes na superfície. Então, toda aquela etapa de decapagem ácida, de desengraxe alcalino, todas as etapas de pré-tratamento, fluxagem também, é necessário, né, para a eliminação de qualquer resíduo na superfície, para que a superfície do meu material esteja com um padrão adequado, um padrão de qualidade. Evitar cantos vivos, sempre que necessário, assim como furos cegos, rebaixos profundos, sempre que possível, né, do meu material. Se necessário, galvanizar peças separadamente antes da montagem. Como eu disse, às vezes é necessário devido ao tamanho da minha estrutura. Então, se necessário, é uma alternativa, né, para promover a galvanização desses produtos, desmontar a peça, que seja uma estrutura grande, galvanizar e depois montar, tendo aí também toda a atenção quanto à soldagem, quanto às características do revestimento. Então, as diferenças de espessura também que o material irá ter depois da galvanização, eu sei que é pequena na escala de micrômetros ou até possível milímetros no total, mas deve ser considerada no planejamento, né, sendo essencial. Frestas devem ser evitadas, assim como eu já disse anteriormente, para os cantos vivos, regiões
que devem ter atenção, devem ser tecidas alternativas para evitar essas regiões, para ter uma atenção maior nessas regiões, principalmente na fase de inspeção também. O projeto deve contemplar linhas suaves. O que quero dizer com isso é promover um recobrimento uniforme, evitar acúmulo de zinco, né? Certas regiões da minha peça, dependendo do formato, pode promover o acúmulo de material do revestimento metálico. Evite galvanizar as caixas fechadas. Como eu disse anteriormente, eu ia abordar agora nessa etapa um tópico relativo à segurança de processo, e esse é um tópico muito importante. Durante a emissão, no banho de zinco, pode ocorrer a formação, a grande formação de gases de exaustão, então promover a expansão de gases. Então, galvanizar em caixas seladas pode causar a explosão do componente. Então, todas as implicações de segurança devem agir nessa etapa, como nós podemos observar também. Como aqui, conectando com o próximo tópico, devem também ser promovidos alguns furos, se possível, em caixas seladas, para não ocorrer aí a explosão do componente, formação exagerada desses gases no interior, esse acúmulo de gases formados no processo e a possível expansão desses gases, que irá promover aí, deformação na peça, explosão. Então, não é uma situação que nós devemos ter atenção. E providenciar furos de drenagem. Como a gente já observou no primeiro vídeo, não sei se vocês lembram, todos os componentes devem ter regiões para drenagem do líquido que irá ser contido no material. Alguns tubos que são galvanizados devem ter esse espaço para escorrer, né? Falando de maneira mais simples, esse excesso de material metálico que irá se acumular. Evite grandes alterações de seção ou variações de espessura do componente a ser imerso. Então, como eu disse, um material o meu substrato que eu quero proteger, deve ter uma condição de superfície ideal, não havendo aí variação de espessuras, contaminação. Então, toda a parte de inspeção anterior também ao processo deve ser levada em consideração. Considere alterações dimensionais da peça. Como eu já disse também ali anteriormente, na parte de planejamento, a peça, depois de galvanizada, irá alterar sua espessura. Eu sei que é uma espessura menor, uma espessura pequena, na ordem de micrômetros, porém, quando realizadas as etapas de montagens, principalmente de estruturas grandes, com diversas peças, talvez o planejamento anterior irá ter um desvio devido ao acréscimo de espessura depois da galvanização. Então, isso deve ser levado em consideração no planejamento do processo. Aqui, rapidamente, nós vamos observar as especificações técnicas. Nós vamos praticamente citar esses requisitos, essas normas vigentes para o produto galvanizado, nesse módulo 6. Aqui, tendo como grande importância a BNT NBR 6323, determina a composição do banho de zinco. Deve obedecer aí a porcentagem superior de 98% de zinco no banho. Então, todo o aspecto, a composição do zinco, toda a composição do banho deve obedecer esse critério. O retoque do revestimento, os defeitos que não ultrapassem 0,5 do revestimento, da área total, perdão, que não ultrapassem 0,5 da área total da peça, podem ser retocados pelos esses critérios. Primeiramente, metalização. Como a gente já abordou lá no início, no primeiro módulo, a metalização é uma eficiente alternativa para o reparo de peças. Então, ela pode ser utilizada, como descreve a norma NBR, a BNT NBR 6323, até 0,5% da área total pode ser aplicada sendo garantido a qualidade da eficiência dessa metalização.
e também com tinta com um teor mínimo de 85% de zinco. Também pode ser usados no retoque para o reparo dessas peças. As especificações agora de 3 pontos das características do meu material é a massa do revestimento, a massa por unidade diária na minha superfície, que é regida pela norma ABNT NBR 7397, que normaliza o ensaio para se determinar a massa por unidade diária e os requisitos que devem ser atendidos depois de realizar esse ensaio, ou seja, que devem ser atendidos pelo material, devem atender o item 6.2 da ABNT NBR 6323. Isso se estende para os outros pontos. A aderência do revestimento é determinada pelo ensaio da ABNT 7398 e deve atender o requisito 6.3 da NBR 6323. A uniformidade do revestimento, também ponto muito importante, já abordou muitas vezes durante o minicurso. O ensaio é conduzido pelo ensaio de Price, aí descrito pela NBR 7400, tendo que ser atendido o item 6.4 da NBR 6323. Por fim, agora, chegamos ao último módulo do nosso curso. Vamos conduzir de maneira mais leve. Vamos simplesmente agora observar 2 casos de excelência de aplicação do ácido galvanizado em grandes estruturas, premiados pelo Instituto, pela Associação Americana de Galvanização. Então, aqui primeiramente, nós vamos realizar aí uma breve viagem para o litoral de Miami, que é onde nós vamos ter o nosso primeiro exemplo. Como nós podemos observar, Miami é uma cidade litorânea e amplamente urbanizada. Então, todos aqueles contaminantes contidos na atmosfera, seja componentes sulfurados, seja íons cloreto, outros componentes que podem acelerar a velocidade de corrosão, irão estar presentes. E, sem dúvidas, o maior empresário na área de torres de comunicações de candelabra da região de Miami não optou por outro material a não ser o aço galvanizado para a criação da maior estrutura de comunicação da região. É uma estrutura que supera a altura de 300 pés de altura e é toda formada por aço galvanizado, toda a sua estrutura. Então, isso é como descrito pelo próprio coordenador do projeto, facilita muito quanto à manutenção, por ser uma estrutura grande, tem grande dificuldade de inspeção, de atividade de manutenção. Então, o aço galvanizado, devido a todos os seus benefícios, devido a toda a análise das condições atmosféricas, promove aí grande proteção material. Então, toda vez que alguém porventura visitar Miami, aquela torre riscando no céu foi composta por aço galvanizado. Agora, saindo um pouco de Miami, nós vamos visitar um pouco mais uma cidade ao interior, Alarica. Aqui nós vamos observar as estruturas da Keuka Energy, é uma empresa que promove a criação de torres eólicas. Então, todas as torres da Keuka Energy, sem dúvidas, foram produzidas com alguns componentes sendo fabricados com aço galvanizado, ali por imersão quente, como nós podemos ver ao lado. Então, todos esses componentes, devido à aplicação, sejam em diferentes tipos de atmosfera, o proprietário optou pela criação de aço galvanizado com alta qualidade, seguindo todos os critérios de qualidade descritos anteriormente, sendo podendo aplicar aqui também algumas zonas agrícolas que contêm ali fertilizantes, outros tipos de atmosferas. Então, sem dúvidas, toda a qualidade desse revestimento formado foi tido como
com o Prêmio de Excelência em Galvanização do ano de 2013 pela Associação Americana de Galvanização. Bem, é com isso que eu encerro o minicurso de hoje. Agradeço a todo mundo que participou desse minicurso. Como a gente pode observar, o aço galvanizado ele tem ampla aplicação, tem todas as qualidades intrínsecas, a proteção oferecida pelo zinco, sobre a característica do investimento, então todos os benefícios, os parâmetros, as variáveis da atmosfera devem ser levados em consideração para promover aí o maior benefício. Espero que todos tenham aproveitado da melhor maneira todo esse conhecimento passado no dia de hoje, e agora nós vamos abrir para a sessão de perguntas. Passo a palavra novamente para o Alberto, que irá gerenciar nossas perguntas enviadas por vocês. Agradeço novamente a todos que acompanharam a nossa apresentação.